Obrigado, meninos. Boa noite, graça e paz. Amém. Tem homens e mulheres aí cheios do poder? Como é que está aí a vasilha? Pouquinho? Está cheio? Então está transbordando? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, querido. Vou correr com o tempo, né? E a gente quase não gosta de falar. Aí é uma briga com o relógio, né? Queridos, hoje começa nas quintas-feiras com o tema Faça Alguma Coisa. Faça alguma coisa. Eu já comecei hoje fazendo alguma coisa. Eu fiquei 2 dias acamada e hoje eu fiquei revoltada. Falei, não, eu não aceito, eu vou me levantar. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quarto de Guerra, né? Então, eu fiz igual aquela irmãzinha lá. Diabo, eu peguei ele pelo gogó. E falei, você vai ter que sair. Todo sintoma de enfermidade vai ter que sair. E o tempo todo ele falando, não vai ministrar, você não vai dar conta. Falei, cala a boca, eu vou. E foi uma batalha, mas eu venci. Amém? Estamos aqui para a glória do Senhor. Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Quando o pastor Hélio me comunicou que eu estaria ministrando hoje, Deus trouxe esse texto ao meu coração. E ele está ardendo dentro de mim. E eu quero compartilhar com os irmãos Atos, capítulo 16. Do nosso amigo Paulo. Eu vou ler na versão NVI. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Para a gente entender a história, o contexto. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros a Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O segredo da igreja crescer é ser fortalecido na fé. Amém? 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, poxa vida, o Espírito Santo impediu eles de pregar? Não, no contexto original, o Espírito Santo pediu a eles, calma, fique quieto, não é o momento. E o Espírito Santo, ele é educado. Então, tem um momento certo. Às vezes isso acontece com a gente, dá vontade de você sair falando toda hora, né? Principalmente quando acontece alguma situação. Mas aí o Espírito Santo fala dentro de nós, cala a boca, fica quieto, né? Então, ele falou para Paulo, fica quietinho, não é hora de falar. No 7. E quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava para passe a Macedônia e ajude-os. 10. Depois dessa visão, Paulo preparou-se imediatamente para partir da Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar, proclamar o Evangelho. Logo depois, nós vamos agora um pouquinho mais para frente, nós vamos, a partir do versículo 14. Lídia era uma das mulheres que ouviam, temente a Deus. Vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem uma cristã, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. 16. Certo dia, indo nós para orar no lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito imundo, a qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. E essa moça seguia Paulo
e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por vários dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse: espírito imundo, saia, eu te ordeno em nome de Jesus. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Vamos parar aqui um pouquinho. Irmãos, Paulo e Silas estavam ali ministrando, e de repente aquela mulher começou a dizer: vocês são servos do Deus vivo, vocês são servos verdadeiros, genuínos. E ali foram vários dias ela fazendo essas declarações. Mas Paulo era um homem que tinha discernimento de espírito. E ele sabia que, na verdade, o diabo queria confundi-los. O diabo queria desviar a atenção, porque ele estava ganhando terreno através da vida daquela mulher. Aquela mulher era objeto de lucro para os seus senhores. Por quê? Através dela, o turismo crescia cada dia mais. Através das adivinhações, dos espíritos imundos que usava aquela mulher. Mas Paulo, como um homem pleno, cheio do poder de Deus, assim como eu e você, glória a Deus pelo aleluia, teve o discernimento de espírito. Então ele repreendeu e aquele espírito teve que sair daquela mulher. Mas aqueles homens que perderam a sua renda através da desgraça da vida daquela mulher, ficaram enfurecidos. Ficaram raivosos, então, e chicotearam, rasgaram as roupas de Paulo em praça pública e Silas, e mandaram com que eles fossem presos. O que Paulo e Silas fez? Nada, pregaram o evangelho e libertou a mulher, que era escrava do diabo. Amém? Continuando. 20. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Querido, você está preparado para perturbar o inferno? Você está pronto? Está pronto? Está pronto, irmão? Vou perguntar de novo. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: você está pronto? Ou você tem medo? Porque quem tem medo não vai enfrentar, não. Quem tem medo, quando o diabo faz assim, sai correndo. Mas quem é cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito, quando o diabo faz assim, já levanta a mão e ele tem que cair por terra. Amém? Aleluia. Deixa eu correr. Depois de serem açoitados, 23, foram lançados à prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los. Olha como eles eram perigosos. Além de preso, eles tinham que ser vigiados. Eu e você somos perigosos. Amém? Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. E todos os outros presos ouviam. De repente, você está preparado para o de repente de Deus? De repente, houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensara que eles haviam fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, no contexto aqui, o carcereiro tinha que vigiar. Vigia esses homens. Mas após o tremor, após o terremoto, o carcereiro falou: vão para fora. Vem para fora. Os levou para fora. Primeiro que ele ficou com medo que eles tivessem fugido, que isso lhe custaria a vida. Mas quando eles viram a integridade, a honra daqueles homens, a hombridade daqueles homens, ele próprio os chamou para fora. Ele falou: vem para fora. Em segundo o contexto, logo abaixo, ele os levou para casa. Irmãos, olha que tremendo. Ele perguntou para eles assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele reconheceu o poderio e a grandeza de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Mesmo quando eu e você estamos passando por pressões, estamos sendo espremidos, como uma batata, quando você vai fazer o purê, não tem que amassar. Tem época na nossa vida que é exatamente assim que a gente sente.
como se estivesse sendo amassado, prensado. Mas nesse momento, se eu e você decidimos ser cheios do Espírito Santo, as pessoas irão reconhecer o Deus da nossa vida. Aleluia. 33. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Não só o carcereiro foi salvo, mas a salvação foi para a sua casa também. Amém? Adiantar, deixa eu correr, que eu tenho muita coisa para falar. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados aos carcereiros com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem sucesso. Sem o processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem nos livrar secretamente? Não. Venham eles mesmos até nós e nos liberte. Irmãos, olha a ousadia de Paulo. Paulo, se a gente for olhar humanamente falando, ele já podia estar feliz de estar sendo livre, de ter recebido uma liberdade. Mas ele não só queria a liberdade, mas ele queria o reconhecimento publicamente. Publicamente, ele falou: não é assim. Nós somos açoitados, nós somos humilhados publicamente. Agora nós queremos ser honrados publicamente. Quando eu li essa parte, eu falei: pai, eu estou nessa aí. Eu não sei como, mas eu tomo posse disso. Porque muitas vezes o inimigo vem para nos envergonhar em público. Não é? Mas depois ele sai secretamente. Mas o que Deus falou no meu coração, eu não sei quem foi que levantou, qual foi o enviado de Satanás que ele enviou para te humilhar, para te desprezar. Mas eu sei que o tempo da honra está chegando. Josi, eu vou ter que falar alguma coisa? Não, querido, não precisa falar. A Bíblia diz que Paulo e Silas orou e louvou. O que eu preciso fazer? Louve e ore. Amém? Aleluia. Agora eu vou voltar para a palavra. O título da minha ministração é: faça o certo. Irmãos, Paulo e Silas tinham tudo para ficar lá preso reclamando. Ó dia, ó vida, ó azar. Nós estávamos quietinhos em outra cidade, Deus nos mandou para cá. E agora a gente está preso e sendo vigiado, de tão perigosos que nós somos. Mas, em vez desses homens ficarem preocupados, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles oravam e adoravam. Tem que ser crente. Não tem que ser crente para isso? E aí eu pergunto para você, o que você tem feito? Quando as pressões vêm, você reclama, você grita, você chora, você esperneia, você fala que vai sair da igreja? Né? Porque a gente está vivendo na era do mimimi. Se o pastor ou a Tereza passar a não cumprimentar, não vou mais na igreja. O pastor nem olhou para a minha cara. Irmão, você tem noção do tanto de coisa que o pastor tem na cabeça? Você tem noção da minha vida, da sua vida, tanto de problema que a gente leva para eles? Não olha para mim com essa cara assim, eu não levo problema, leva sim. Leva sim. Quando você fala assim, eu preciso que você ore por mim, você está levando problema. Não é? E não é pouco, não. A gente não economiza na hora de levar, não. A gente leva bastante. Então, nós temos a atitude de reclamar, murmurar, orar e louvar. Faça o certo. Ore e louve. Se for preciso, fica quieto. Porque tem momento que a gente tem que ficar quieto. Não é? Um texto que me chama a atenção foi a mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, 43. Aquela mulher poderia ter aceitado a sentença de morte. Vou morrer mesmo, já gastei tudo que tinha. Mas ela escolheu fazer o que é certo. O que ela fez? Foi atrás de Jesus. Detalhe, ela não conhecia Jesus, ela conhecia por ouvir falar. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra já tinha chegado ao coração daquela mulher. Então, ela sabia que dele sairia a cura. Que dele sairia o milagre que ela precisava. Então, ela não ficou em casa esperando. Vou esperar aqui, né?
Porque aí Deus vai enviar alguém. Deus vai, nossa, eu creio, é culto profético, Deus vai levantar alguém e vai falar comigo. Irmãos, eu só preciso que Deus levante alguém para falar comigo, depois que Ele já falou de todas as maneiras e eu não quis entender. Mas quando eu tenho intimidade com Deus, eu vou até Ele. Eu vou até Ele. Então, aquela mulher podia ter ficado em casa, lamentando, esperando a morte chegar. Mas ela decidiu ir até Jesus. E quando ela chegou diante de Jesus, ela não olhou os obstáculos que estavam diante dela. Uma grande multidão. E não devia ser pouco, não. Fora os discípulos. Que muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalhava. Não era? Até que ela tomou uma atitude. Olha a fé daquela mulher. Ela tomou a atitude, ela creu que simplesmente se ela tocasse. Irmão, você tem noção da profundidade desse texto? Tocar, tão somente tocar na beirada das vestes dele, eu ficarei curada. Você tem fé suficiente para isso? Ou você precisa que alguém ponha a mão na sua cabeça, ministre os 5 dons ministeriais para que alguma coisa aconteça? Faça alguma coisa. Faça o certo. Se mova. Ah, Josi, eu recebi uma palavra profética tantos anos e não aconteceu. O que você tem feito para que isso aconteça? O que você tem feito para que a palavra aconteça? Ah, eu tenho um chamado. E aí, você vai ficar parado esperando? Vai? Não. Querido, na minha trajetória cristã, eu aprendi uma coisa. Vai doer, tá? Mas fala aí que funciona. Eu aprendi que quando eu não quero, Deus levanta outro. Deus não vai ficar esperando a minha boa vontade. Hoje eu não quero. Ah, aí a gente tem a péssima impressão de ficar e achar que Deus fica assim, vai, filhinha, por favor. Eu preciso de você. Eu preciso de mim, preciso de você. Ele conta comigo, conta com você. Mas se eu não quero, beleza, fica aí que eu vou usar outro. Amém? É assim que funciona. Outro texto também que me chama a atenção é Lucas 7. Vamos ler? Estou correndo. Meu Deus. A gente anota um monte de coisa, depois quer falar tudo. Né? O centurião. E tendo terminado de dizer tudo isso, Jesus estava conversando com o povo ali, estava explicando algumas coisas ao povo. Então, logo depois, ele entrou em Cafarnaum, e ali estava um servo do centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. E chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, e este homem merece que tu faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a sinagoga. E Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço te receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Irmãos, olha a fé desse homem. Ele falou, Jesus, não precisa nem que o senhor venha na minha casa. Ele mandou o servo dizer, diga para Jesus que ele não precisa nem vir aqui, que só liberar a palavra que eu recebo daqui. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? A fé daquele homem era tão grande, tão tamanha, que ele pediu que os servos fossem até Jesus e clamasse por cura para o outro servo que ficou em casa. E ele falou, diga para ele que não precisa de vir aqui em casa, porque eu não sou digno. Ele não se achava digno de receber, mas ele sabia que uma só palavra de Jesus era suficiente para curar. E sabe o que ele fez com isso? Chamou a atenção de Jesus. Olha o que o texto diz, no versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando para a multidão que o seguia, e disse, eu digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Você tem chamado a atenção de Deus a seu respeito? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Reclamado? Murmurado? O que você tem feito?
Muitas vezes a gente faz tudo, menos o que deve ser fazer, que é orar, louvar e às vezes esperar. Às vezes a gente é movido pelas emoções, não é? E quando as emoções estão afloradas, a gente precisa dar um comando para ela, dizer, ó, fica quieta. Irmãos, a maior briga, a maior luta que a gente tem, muitas vezes, é com a gente mesmo. Porque diante de algumas situações, de algumas pressões, a alma fica gritando. E a gente precisa colocar ela no seu devido lugar. Eu não sei o que foi que Deus falou com você. Quando eu estava preparando esse texto, Deus falava comigo sobre pessoas que receberam uma palavra profética há anos atrás. E você, outro dia, estava questionando, cadê a profecia que não cumpriu? Aí o Senhor mandou que eu perguntasse para você, o que você tem feito para que ela se cumpra? O que você tem feito? Certa feita, nós estávamos com uma igreja, e um rapaz chegou para a gente e falou, olha, Deus falou comigo que o meu ministério é ser pastor. Eu falei, uau, que legal. Bacana, hein? Então, vocês não vão me ordenar pastor? Eu falei, não. Mas Deus falou comigo. Eu falei, beleza, agora precisa falar comigo. Ele não falou comigo? Mas deixa eu te perguntar, o que você está fazendo para que isso se concretize? Você está estudando? Não, porque a letra mata o espírito. Eu falei, você não sabe nem o que você está falando. Não sabe nem o contexto que Paulo escreveu isso. Não, o que eu preciso é ser cheio do Espírito. Com certeza, eu preciso ser cheio do Espírito. Mas eu preciso ter as ferramentas necessárias para eu exercer o propósito a qual Deus me chamou. Mas para que eu tenha as ferramentas necessárias, eu preciso buscar do Senhor. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter relacionamento, porque com relacionamento há comprometimento. Amém? Aleluia. Deixa eu correr. Qual é a voz que você tem ouvido? Quais são as vozes? A gente ouve um monte de vozes, não é? É estranho isso, né? Eu ouço vozes. Mas a gente ouve mesmo. Ouve o coração, que é enganoso, maioria das vezes, porque é movido pelas emoções, a alma. A gente ouve o diabo, como ele ficou a parte da manhã inteira soprando no meu ouvido, você não vai, você não vai. E eu fiquei ali quietinha, escutando, falei, não vou não. Teve uma hora, irmãos, que eu me levantei e falei, capeta, sai da minha reta, porque eu vou. Nem que eu chegue na igreja na maca, mas eu vou. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós podemos nos entregar, ou nós podemos nos levantar com a unção do boi selvagem. E tomar as rédeas. A fé, ela vem por ouvir a palavra. O que você tem ouvido? O que tem chegado aos seus ouvidos? Palavra de incredulidade? Então o seu coração vai estar cheio de incredulidade. Mas se você ouvir a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te parar. Quando você vê as situações na sua casa, parecendo que está perdendo o controle, você vai assumir o controle. Você vai assumir o controle. Aleluia! Amém! A fé precisa de uma ação correspondente. A Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ela diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas às vezes eu sei de tudo isso, mas eu não me comporto como aquele que tem. Eu me comporto como aquele que não tem, que vai ter. Mas quando eu ouço a palavra, quando essa palavra entra no meu coração, aleluia, pode ser que aparentemente por fora esteja um caos, esteja tudo fora do lugar, mas eu consigo ver tudo no seu devido lugar, porque é pela fé, e já foi liberado para mim e para você, foi liberado, irmãos. Às vezes a gente vê situações, famílias. Deus falou muito comigo sobre famílias. Intriga, briga familiar. Marido, esposa. Às vezes é uma coisinha desse tamanho. E de repente se torna algo tão grande. Por quê?
Porque eu não estou ouvindo a palavra. Que se eu estiver ouvindo a palavra, pode vir o que vier. Mas essa palavra traz consigo sabedoria, traz consigo graça, traz consigo conhecimento. E me ensina a ter domínio próprio. Faça alguma coisa, mas faça o que é certo. Faça o que é certo. Amém? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Todas as vezes que você tiver dúvida do que fazer, você vai olhar para Jesus. Você vai ver a situação e vai se perguntar o que Jesus faria. Jesus não se comportaria muitas vezes como eu e você comportamos. Sanguíneos. Ninguém me doma. Né? Eu vim de uma família de mulher brava. Minha avó era descendente de índia. A gente dizia que ela era pegada no laço. A bichinha era desse tamanho. Pisava no calo dela para ver. Várias vezes ela foi atrás do meu avô com espingarda. Disse que ia matar ele. Glória a Deus pelo livramento. Entenderam? E ela passou isso para a família inteira. E eu cresci com isso dentro de mim. Ninguém manda em mim. Eu sou dona do meu nariz. Irmãos, quando eu entendi a palavra, quando eu entendi essa palavra, eu aprendi a ser mansa. Eu aprendi a domar as minhas emoções. Eu aprendi a tomar água quando eu estou com raiva. E é muita água, não é pouca não. Eu encho o copo. Tá o Robert ali que não me deixa falar bobagem. Quando eu vejo que eu estou atacadinha, é só eu que fico assim, né? É só eu, né, irmãs? Né? Só eu, né? Eu vou lá e tomo água. Tomo um copão. É o momento que eu mais me hidrato. Mas eu coloco a minha alma no lugar. Amém. Faça alguma coisa, mas faça o certo. Eu quero chamar o louvor. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem feito? Faça alguma coisa, mas faça o certo. Não faça movido pelas emoções. Não faça movido pela situação. Mas faça movido pelo Espírito. Você quer chamar a atenção de Deus? Ore, louve, engrandeça, agradeça. Aí sim nós chamamos a atenção de Deus. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Nós vamos declarar, Deus se move em mim. Você vai dizer isso até se tornar uma verdade dentro de você. Deus se move em mim. Deus se move em mim. Existem algumas pessoas aqui que precisam colocar suas emoções no lugar. Você tem que parar. Tem mulheres aqui, Deus está falando no meu coração. Você tem que parar de ser movida pela sua. Vou falar. Mimada, mulher mimada. Falando não para mim. Minha irmã, muitas vezes você está perdendo o seu relacionamento porque você é mimada. Seja uma mulher guiada pelo Espírito. Seja uma mulher guiada pelo poder de Deus. Aí sim nada vai te abalar. Você é mais forte do que você imagina. Eu vou repetir. Você é mais forte do que você imagina. Vamos declarar esse louvor. Feche os seus olhos.